Evangelho de Jesus nos fala principalmente sobre amar e servir. Mas tem uma conotação muito diferente daquela que nós conhecemos, que muitas vezes nós confundimos amar e servir. Eu amo, portanto, eu sirvo. Eu sirvo alguém porque eu amo. E não é essa conotação que Jesus nos dá. Jesus vem claramente nos dizer que não é possível servir a dois senhores. Que se nós temos dois senhores, ou nós vamos amar um e odiar o outro, ou nós vamos prender a um e desprezar o outro. O quesito amor, que nós ainda não compreendemos muito bem, ele é universal, mas para espíritos que estão em um patamar muito acima do nosso. Porque o amor, ele é indivisível. Ele não faz distinção. Nós ainda trabalhamos o quesito da bondade. E a bondade que nós trabalhamos, ela tem múltiplas faces, são infinitas faces. Porque numa mesma família, por exemplo, nós podemos amar um e desprezar o outro. Nós podemos tolerar um e o outro nos ser insuportável. Isso demonstra que nós estamos trabalhando a bondade ainda. Mas Jesus está nos falando de amor. E não poder servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, que a palavra Mamon quer dizer dinheiro, riqueza. Ela é usada na época de Jesus para descrever aqueles que tinham muito dinheiro, muita riqueza material e uma cobiça insaciável. Quanto mais tinha, mais desejava. E na época de Jesus, a palavra mamon representava também o terceiro pecado, a ganância e a avareza. Todos aqueles que eram gananciosos e avaros cometiam aquilo que eles chamavam de o terceiro pecado. Por instinto de conservação, e nós temos isso foi nos dado pelo Pai, nós vamos nos apegando aos poucos aos recursos que estão nos nossos caminhos. Podem ser recursos emocionais, podem ser recursos materiais, e nós vamos criando essas reservas morais insuficientes e vamos nos submetendo a elas, vamos nos escravizando sem nos dar conta. Para compreender melhor essa passagem que Jesus nos fala, lembra de um jovem que chegou até Jesus e disse assim: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Perguntou esse jovem a Jesus. E Jesus claramente responde, como sempre respondeu, com uma outra pergunta. Leiam o Evangelho e percebam, quando perguntam algo para Jesus, ele responde com outra pergunta. Por que me chamas bom? Jesus pergunta a ele. Bom só é o Pai. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. E o jovem ficou feliz. Honra teu pai e a tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Mais feliz ficou o jovem. Mestre, desde que eu cheguei à mocidade, eu guardo esses mandamentos. O jovem respondeu. Que é que ainda me falta para eu ganhar a vida eterna? E Jesus responde, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem ficou triste, porque ele tinha muito dinheiro, era muito rico. Por isso que Jesus, sabendo da fortuna do jovem, disse, terás um tesouro no céu, um tesouro que não se perde, um tesouro que não fica para trás, um tesouro que não é enterrado. Mas o jovem não compreendeu isso. Ele não foi capaz de abrir mão
das riquezas materiais. Ele ainda amava mais a Mamon do que a Deus. Embora já procurasse por Deus, embora ele já desejasse um caminho maior e melhor. E ouvindo essas palavras, o moço se foi embora todo tristonho, abatido pela sombra, porque possuía grandes posses. Que sombra é essa? A sombra da mesquinharia, a sombra da avareza, a sombra de não saber abrir mão daquilo que tem em excesso para aqueles que têm menos. Ele tinha muito mais do que ele poderia para viver aquela existência. Mas e o medo de abrir mão das riquezas? E o medo de não conseguir olhar para aquilo tudo? E Jesus se vira a seus discípulos e diz: digo-vos, em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza é uma das portas mais largas que existe. É fácil. Ela nos dá aparentemente tudo o que desejamos. Mas ela nos impede, por séculos e séculos, de encontrarmos a porta estreita e depois que encontramos a porta estreita, de passarmos por ela. Porque não sabemos abrir mão do peso que está em cima de nós. Não sabemos abrir mão da matéria. Não sabemos abrir mão daquilo que nós julgamos como primordial e essencial para a nossa vida. O perigo da posse ou da aquisição da propriedade, ter muito, não está no fato em si mesmo. Não está no fato de nós trabalharmos e buscar conquistar aquilo que pode nos dar conforto. Não é isso. Mas na maneira como nós utilizamos para nós termos essas posses, ter essas riquezas. Se nós trabalhamos e conquistamos a riqueza, a posse, de uma forma equilibrada, moralmente sadia, honesta, aos nossos esforços, é um instrumento dignificante. Mostra que o nosso espírito é batalhador. Ele é dedicado e ele já tem méritos para conquistar algo mais. Mas o que nós nos equivocamos é que nós convertemos na nossa existência o poder, a riqueza, a ganância como o único objetivo da nossa vida. Milhares de nós, como irmãos que nós conhecemos, dedicam a vida a ganhar. Cada vez mais e cada vez mais. E não se importam com aqueles que exploram, com aqueles que são vilipendiados, que são humilhados, com aqueles que perdem o mínimo necessário para a sua subsistência, para que ele possa ter mais. Esse meio de ganhar riqueza é amar a Mamon, é não considerar o amor a Deus. A posse que leva à riqueza, que leva à fortuna, também facilita, e podem observar, está em todos os lugares, os desmandos, facilita o exacerbar dos sentimentos. Que sentimentos são esses? O orgulho. Quanto mais rico, mais orgulhoso. Basta olhar. Quanto mais orgulhoso, mais egoísta. Quanto mais egoísta, mais sem medida. Mais eu quero, mais eu desejo, mais eu vou conquistar. E Jesus sabia disso, já na época em que lá estava, e esclareceu com vigor, valorosamente, que não se pode amar a Deus e a riqueza. Não há como, com a mesma dedicação. Um Senhor, Deus, é permanente.
O outro é transitório, a riqueza. A riqueza, ela troca de mãos à vontade do Pai. A riqueza, ela não é permanente. Ela não está em nossas posses. Ela está conosco temporariamente para que possamos fazer bom uso dela. Melhorar a educação, melhorar as qualidades de vida daquela população que ali está. Isso é amar a Deus se utilizando da riqueza. E muitos de nós, muitos senhores da riqueza, perdem o equilíbrio, perdem a previdência, perdem a grande oportunidade de se engrandecer e perdem a chance de conquistar altos patamares da vida. Para compreender isso, lembre a história de Lázaro, do rico e o Lázaro. Um vai para o seio de Abraão e o outro para as chamas infernais. O rico, com as riquezas temporárias da vida, e Lázaro com a pobreza e a miséria da existência. Um vai para o tesouro do céu e o outro para os patamares inferiores do inferno da própria consciência. Quando nós permanecemos mesquinhos e nós somos diminutos moralmente, espiritualmente, nós vamos sentindo prazer naquilo que nós conquistamos de imediato. Eu tenho um carro novo, mas esse carro só tem 2 anos, mas eu quero um outro. Eu quero conquistar algo mais. E vou me amesquinhando, e vou criando necessidades que vão se renovando sem cessar. Quando nós passamos a criar necessidades que se renovam sem parar, é melhor tentar e pensar um pouco mais. Preciso realmente disso? Há necessidade de fazer o que eu estou desejando fazer? A quem eu estou dedicando a minha atenção como espírito que eu sou? Estou dedicando ao aprendizado moral e o meu crescimento espiritual? Ou estou me deixando levar pelas riquezas da matéria, pelos desejos da matéria, pela cobiça que está ao meu redor? Nós temos por obrigação selecionar os objetivos da nossa existência e vamos colocando em ordem de acordo com a qualidade e o significado de todos eles. E nós precisamos nos empenhar em destacar aqueles que são primordiais e exigir de nós o empenho necessário para valorizarmos o que realmente é importante e o que é secundário. Nós estamos numa época, meus irmãos, nós da doutrina espírita, que precisamos entender claramente que amar a Deus é enriquecer o nosso espírito, é enriquecer-nos moralmente, nos esforçarmos diariamente para as mudanças interiores, desenterrar os tesouros que nós enterramos em vidas passadas, as riquezas que nós não valorizamos. Nós temos que valorizar os talentos que nós temos. E esses talentos são infindáveis. Cada um de nós temos um talento. Cada um de nós. Às vezes não sabemos nem qual é, mas temos. E às vezes o talento que nós temos, ao comparar com o do outro, nós achamos o nosso tão pequenininho. Eu só sei bordar. Eu só sei pintar. Aquele outro, nossa, aquele outro faz coisas maravilhosas. E ficamos admirando o talento do outro e deixando o nosso enterrado. Estamos perdendo a riqueza do espírito. Não enterrem os talentos. Tragam-no à superfície, para que eles possam fazer a riqueza do nosso espírito. Porque Deus nos dá essa faculdade de enriquecer.
Ele nos dá recursos para nós desenvolvermos a nossa consciência, ampliar os nossos sentimentos superiores. Ah, eu tenho sentimentos superiores? Claro que temos. Se nós não tivéssemos sentimentos superiores, nós não estaríamos reencarnados nesse planeta. Nós já estamos na prática da bondade, nós já estamos na prática do progresso espiritual, nós já desejamos o bem do próximo, ainda não sabemos como fazer, mas nós desejamos. Nenhum de nós sai daqui desejando mal para o outro. Nenhum. Ninguém acorda com o pensamento de vingança. Por isso nós já temos sentimentos superiores. E o que diremos à nossa alma todos os dias? O que disse o homem rico quando as riquezas daquela terra maravilhosa que ele tinha produziu tanto que ele não sabia onde guardar? O que ele disse? Desmancharei todos os meus celeiros, construirei outros maiores, guardarei a minha riqueza. Olha quem ele está amando. Esquece-se que quem lhe deu aquela riqueza foi o Pai. Aquela produção maravilhosa que ele não tinha onde guardar, e não era para guardar, era para distribuir para a população que passava fome em torno dele. E ele disse: guardarei em celeiros maiores e direi à minha alma: alma, dorme, repousa, tens o que comer, tens o que beber. Aproveita. E o que diz o Pai a ele? Tolo, hoje mesmo levarei a sua alma. E para quem ficará toda essa riqueza? Quando nós vamos dormir, nós temos que nos perguntar: será que o Pai levará a minha alma hoje à noite? Para quem ficará tudo o que eu tenho e tudo o que eu batalho para conquistar no dia a dia de amanhã? Somos esse homem rico, tolo. E assim, se nós temos a resposta, o Pai pode levar a minha alma porque aquilo que eu faço é para a riqueza do meu espírito e o que eu tenho é para o meu próximo, mesmo que seja uma palavra de esperança, mesmo que seja um ato de bondade, mas eu distribuo a riqueza que já está em mim, como espírito que sou. É o que acontece conosco quando nós acumulamos tesouros para nós e não somos ricos diante de Deus. Por isso que nos perguntam: o que fizeste durante a sua encarnação? Ah, Senhor, fiquei tão preocupado com o meu próximo que esqueci de mim. Não é assim. Não é assim. Porque o preocupar conosco e ao mesmo tempo nos cuidarmos daquele que está necessitado, os dois crescem. Mas se eu abro mão do meu crescimento para que o outro cresça, nem o outro cresce e nem eu cresço. Porque a expectativa do outro não é a minha. Aquilo que eu desejo que o outro faça não é o que ele deseja fazer. E nós nos frustramos, e nós ficamos irritados, equivocados, porque ele não enxerga aquilo que eu enxergo. Não. Quando pensamos e agimos dessa forma, estamos mais cegos do que aquele que queremos que enxergue. As nossas expectativas de espírito, além daquela do outro, é só nossa. É a riqueza que nós já carregamos. Nós já deixamos de amar a Mamon. Entendemos que a riqueza, ela é necessária, a posse é necessária apenas para me dar conforto para o corpo, para que o meu espírito consiga continuar aprendendo. E o outro ainda não enxerga isso. É mesquinharia eu abrir mão do meu progresso espiritual pelo outro, porque ele não quer ir. Não é desistir dele, é dizer a ele: eu tenho conhecimentos que posso lhe ajudar.
O caminho que eu lhe mostro é o caminho que eu já trilhei e que você está trilhando. E eu conheço essa riqueza do Espírito. E eu te ofereço generosamente o que eu já sei. Mas se não queres, é a mesma coisa do moço rico. É a mesma coisa. Vá e siga a sua escolha. Compreendem como Jesus vai nos ensinando o dia a dia da nossa existência de uma forma natural, tranquila, equilibrada. Mas nós não conseguimos ver ainda dessa forma. Não somos ainda aquele homem rico que olha para Lázaro e se esquece que é um irmão que precisa daquele conhecimento para poder se levantar, curar as suas feridas e caminhar, mas por si. Por si. E todas as vezes que nós olhamos o Evangelho, Jesus diz assim: vá, a tua fé te curou. Percebem a liberdade que ele dá para o Espírito? Ele não diz, eu te curei. Nenhum momento Jesus diz, eu te curei. O que é vá, a tua fé te curou? É a autocura. A fé que nós carregamos nos cura. Não só das doenças físicas, nos cura das doenças morais. Estamos amando a Deus. Estamos amando ao Pai. Estamos vivendo no pensamento divino. A matéria desse planeta, de qualquer outro, não nos afeta mais. Nós não dormimos perturbados pelo que vamos ganhar no outro dia, além do que nós já temos. Já fizemos as nossas escolhas. E dessa forma nós vamos caminhando. E os valores morais que nós vamos adquirindo jamais se perderão. Jamais. São as conquistas que nós conseguimos através da nossa razão, da nossa escolha. Nós escolhemos pela razão, nós escolhemos pela emoção e elas não se transferem de mão. Querem um exemplo? Eu digo assim, para qualquer um. Olha, eu tenho uma emoção quando eu falo de Jesus. Eu quero pegar essa emoção e passar para você. Não é possível. Porque é algo que eu conquistei. Aquilo que eu conquisto é meu. Eu posso apenas mostrar aquilo que eu fiz para conquistar. Mas o outro, por mais que queira, não consegue receber mesmo que eu queira dar. Porque não é o momento dele ainda. Ele tem que conquistar. E daí nós compreendemos a fé. Quando nós entendemos que a fé é uma das riquezas que Jesus nos fala. Porque aquele que tem fé no Pai não acredita na riqueza material. Aquele que tem fé faz, confia e conquista. Mesmo nos momentos de grande dor. A grande riqueza que nos salva é a nossa fé. Não há mais nada. A dor de qualquer momento de um de nós era igual para todos. Por mais que tenhamos ou menos que tenhamos. A dor é a mesma. A doença é a mesma. Ela faz com que nós trabalhemos as nossas riquezas espirituais. Se eu não tenho riqueza espiritual, qual dor é maior? A que eu não tenho. Porque quando nós temos a riqueza espiritual, e Jesus nos ensina isso, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Olha a dor que ele estava vivenciando. Mas ele transfere isso para o outro, em forma de perdão. Não ofende, não vilipendia, não julga. E nós que temos fé profunda no Pai e em Jesus, por mais doentes que nós possamos estar daqui a alguns anos, ou mesmo hoje, nós compreendemos, nós carregamos uma riqueza, nós amamos a Deus e não a Mamon. Amigos, amar a Deus está acima de todas as coisas, como Jesus nos disse. Amar ao próximo como a si mesmo é o segundo passo.
E o mais importante de tudo, quando nós unimos esses dois mandamentos, o aspecto da posse material desaparece. Nós ficamos tranquilos, serenos, praticando o bem que nós já podemos praticar. E vamos dormir com a nossa consciência em paz. Não nos preocupando com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, se nos surpreender na espiritualidade, estaremos em paz. Não estaremos presos à matéria. Não estaremos vivenciando a tortura daquilo que deixamos na matéria, no plano material. Não lastimaremos as riquezas que as traças roem e que a ferrugem consome. Amar a Deus é o nosso propósito. Nos libertarmos de Mamon é a nossa tarefa. É fácil? Claro que não. Mas, com certeza, existência após existência, nós vamos nos tornando mais leves, mais confiantes, mais serenos e seremos aqueles que amam a Deus com sinceridade e tranquilidade, sem medo algum. Nosso tempo acabou. Até a próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Que os nossos corações batam felizes por estarmos na doutrina espírita e compreendermos que todos nós estamos a caminho da evolução, independente de qualquer problema que possa surgir. Fiquem em paz e até o próximo encontro. Obrigado.